Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9, 15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9, 15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8 e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus. Salve, salve, gente amiga, tudo jóia? Chegou o nosso horário, o horário do nosso encontro. Bem-vindo aqui ao Blumenau na Graça. Seja você acompanhando pela nossa TV ou também você pelas redes sociais. Que o Senhor te abençoe. Falo daqui de Blumenau, Rua Amazonas 455, no bairro Garcia. Não sei de qual direção você vai me acompanhando. Por sinal, até faça contato conosco, né? Através aí da ferramenta do QR Code do WhatsApp. E então você será direcionado já para falar conosco aqui em Blumenau. Tudo bem? Da onde você fala e o quanto essa mensagem vai lhe tocar, creio que vai tocar. No assunto de hoje, vamos tratar um pouco a respeito do apóstolo Paulo e os planejamentos que ele vinha a respeito da vida. Ele tinha, sim, uma vida de planejamento. Você verá a seguir a mensagem. Quero também convidá-lo a se inscrever no canal do YouTube. Se porventura você pegou uma mensagem da nossa TV pelo meio, puxa, queria ouvir essa mensagem de novo, todas elas eu deixo disponíveis lá no canal do YouTube. Eu deixo aqui facilitado o endereço para você. E uma vez chegando lá, clique em se inscrever, que aí você saberá inclusive quando houver uma nova mensagem no canal, como também quando tivermos ao vivo, tá bom? Tem novidades vindo por aí e é bom que você já está inscrito para saber de primeira mão. Tudo bem? Vamos à mensagem? Eu já volto. Vamos lá. Filipenses capítulo 3. Qual é o versículo? É o versículo 12. Diz bem assim: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Ele foi um grande homem, dispensa comentários, de que um dia ele foi até perseguidor da igreja. Mas a Bíblia diz que a luz do evangelho brilhou na vida dele. Está lá em Atos 6, conhecemos a história. Ele estava a caminho de Damasco, estava inclusive com a autorização de prender e fazer maldade com os crentes. Mas segundo a Bíblia, no caminho, ele recebeu então uma luz muito forte, e essa luz era a luz do alto, era a luz divina, dizendo e mostrando para ele que ele não estava fazendo boa coisa. Ele não devia prosseguir com esse projeto maligno de prender e capturar os cristãos, ou quem sabe até matá-los. Para você saber, Saulo, ele consentiu na morte de Estevão. Estevão foi um grande homem de Deus, foi um mártir. Ele morreu pela causa do evangelho e Saulo assinou embaixo na morte de Estevão. Esse era o Saulo. Mas depois que essa luz brilhou no caminho dele, a história dele mudou, a iniciativa dele mudou, a atitude dele mudou. Tanto é que até o nome dele também, aspas, mudou. Então não mais chamava-se Saulo, passou a chamá-lo de Paulo, né? Então houve sim essa transformação de vida. E ele nessa transformação de vida, ele sabia, ele tinha ciência que havia passos para dar. Não é um passo só. Bobo quem pensa que batizou, a caminhada do cristão encerrou. Não, na verdade ela apenas começou. Você deu um passo para Cristo, você deu um passo para o batismo, a sua caminhada está apenas no começo. Tem que dar passo 2, pastor? Sem dúvida. Passo 3, 4, 5, 6. Pastor, quantos passos tenho de dar? A Bíblia recomenda nós sermos fiéis até o fim.
A Bíblia recomenda nós estarmos prontos e preparados até que ele volte. Duas ou uma, ou ele virá e resgatará o seu povo, ou nós, por ocasião da morte, iremos a ele. Mas seja esse, seja aquele, precisamos estar preparados. Amém, gente? Então, o que é que Paulo, este homem que teve essa transformação de vida, pensava? O que ele pensava? Ou no que é que ele pensava? Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Irmão, na verdade, ninguém é perfeito, sabe? E por gentileza, não espere perfeição de ninguém. Por mais carinho que você tenha com A, com B, com C, alguém afirma que tal pessoa tem autoridade de infalível. Irmão, isso é muito sério. Dizer que a pessoa nunca vai errar, isso é muito pesado, é muito sério. Nós, humanos, podemos errar. Eu espero que eu já não tenha falhado com você. E se porventura falhei, eu tenho a humildade de dizer: me perdoe, essa é a graça da vida. Amém, gente? É como uma família. Não é porque o filho te contrariou que você vai dizer: você não é mais meu filho. Não é porque a tua mulher te contrariou que você vai dizer: eu não quero mais mulher. Não, pelo contrário. A graça da vida é essa. Mesmo nos desconfortos, mesmo nos períodos em que te contraria, vocês se entendem. Isso nós chamamos de família. Amém, gente? Essa é a graça da vida. Se entender, se consertar e prosseguir. Então Paulo tinha isso claramente. Ele se tornou um grande homem, mas ele falou: gente, eu não sou perfeito. Eu estou copiando ou procurando copiar alguém que é perfeito, mas eu, Paulo dizendo, não sou perfeito. Prossiga, o que mais? Mas, olha o que ele fazia, gente. Mas prossigo para alcançar. Para aqui um instante. Então ele tinha muito claro que ele deveria prosseguir para alcançar. Ele tinha isso muito claro, de que ele deveria prosseguir, um passo de cada vez, ele deveria avançar. Isso ele tinha muito claro na mente dele. Sabe, eu batizo o tema de hoje, vou aproveitar até o semáforo, vou aproveitar o tema ainda da festa das crianças, para dizer que é esse o nosso tema de hoje. Nós temos que avançar, irmãos. Nós temos que avançar. Nós não podemos simplesmente estacionar, não podemos não. Então o apóstolo Paulo dizia: sabe, gente, eu não sou perfeito, mas eu estou prosseguindo. Eu coloquei um alvo, eu coloquei uma meta, e eu quero dar passos para chegar lá. Alcançar a perfeição, apóstolo Paulo? Talvez. Alcançar ainda mais a semelhança com Cristo? Quem sabe? Não à toa nós somos chamados cristãos, porque nós copiamos os passos de Cristo. Não à toa nós somos chamados evangélicos, porque nós procuramos viver de acordo com o Evangelho. É assim que é o princípio bíblico. Mas ele dizia, e é essa a ênfase de hoje: eu prossigo para alcançar. Então ele tinha uma meta, sabe, irmãos? Ele colocou uma meta. E aqui eu continuo o raciocínio, sabe? Colocar meta na vida, isso é bom demais, irmãos. A gente não pode simplesmente dormir e acordar sem rumo, sem direção. A gente precisa saber qual é a direção que a gente quer. Precisamos colocar metas. Eu procuro levar isso para a minha vida. E a Bíblia, todos nós precisamos levar. Qual que é a nossa meta? Qual é o nosso objetivo? Aí os mais inteligentes afirmam que existem planejamentos, metas, que são de curto prazo. Existem metas que são de médio prazo. E existem metas que são de longo prazo. E a gente tem que ter uma mente muito preparada nisso, irmãos. Tem assuntos que vão se desenrolar mais rápido, mas tem assuntos que vão se desenrolar de forma mais demorada. Mas você está, como disse Paulo, prosseguindo para alcançar. Vamos citar alguns exemplos, por exemplo, metas da vida. Pessoas que entram numa dieta. O problema é que algumas dessas dietas são de médio e longo prazo. Quem sabe a pessoa começa direitinho, irmão, corta a guloseima, diminui ou corta o líquido na refeição, se aventura a fazer exercício, e a coisa está indo bem, irmão. Só que aí ela quer a resposta de curto prazo. Se ela for na balança e não tiver diminuído 20 quilos, vou exagerar de propósito, ela diz: não está funcionando, não quero mais.
E estava sim, só que isso levaria mais tempo. Quem entende, diga amém, gente? Levaria mais tempo. Aí, matematicamente, eu digo, quanto tempo você levou para poder, então, perceber que precisa diminuir a medida? Aí alguém diz, quando eu percebi que o paletó não fechava mais. Quando eu percebi que tinha que murchar a barriga para pôr as calças. Quando eu percebi que os botões estão assim, ó. Pois é, quanto tempo levou para você chegar a essa conclusão? Quem sabe 10 anos, 15 anos? Pois é, seja paciente. Coloca isso como uma meta. Prossigo para alcançar. Amém, gente? Prossigo para alcançar. Nós estamos em outubro, acabando outubro. Então temos aí cerca de 60 dias para acabar o ano. É um bom alvo. Amém, gente? É um bom alvo, 60 dias para acabar o ano. Quais são os... para qual direção eu quero alcançar? Qual é o alvo? Falando para as irmãs, eu vou colocar o vestido de quando eu tinha 15 anos. Pois é, vai firme. É teu alvo. Entende? Eu vou me casar e para me casar eu quero estar ainda mais elegante. Pois é, o teu alvo. O verão vem aí, e o verão eu vou poder tomar banho até de praia, sem nenhum constrangimento. Pois é o teu alvo. Eu estou falando primeiro sobre alvos materiais, sobre alvos da vida, sobre metas da vida. Falei de dieta, falei de exercício. Alguns querem ser uma pessoa melhor, ler mais, abrir a mente, fazer cursos, fazer concursos, isso faz parte. É legal, irmão, querer ser uma pessoa melhor, procurar ser o melhor marido, procurar ser o melhor filho, procurar ser o melhor aluno, procurar ser o melhor profissional, não ser curioso da área, mas ser profissional no que está fazendo, entende ou não? Saber o que está fazendo, dominar o instrumento de trabalho. Saber, não, isso aqui eu domino, eu aperto aqui, aperto ali, papapá, e o negócio funciona. Enquanto quem não domina, às vezes vai ficar um punhado de tempo, irmão, fazendo o negócio querer funcionar, e não vai. Porque naquela área ela não domina ainda. Então talvez uma meta para alguém, aproveitando esses 60 dias para acabar o ano, eu vou procurar ser melhor no que eu faço. Esse aí é meu alvo. Sou dentista? Pois é, eu vou procurar entender direitinho o que o dente pode ser feito, seja o móvel, seja o fixo, seja uma simples obturação, seja estético, clareamento, ou seja uma ponte, ou seja, sabe lá que nome dá. Eu vou procurar ser bom nisso. Amém? Vou procurar entender o negócio. Mas precisa fazer curso, e o curso é lá não sei em qual cidade. Faça! E alguns deles estão agora com mente mais aberta, até por causa da pandemia, e jogaram tudo online, irmão. Lá da sala da tua casa você está dentro de uma faculdade. Não é verdade? A quarentena destravou a mente de muitas faculdades, irmão. O negócio agora, você abre lá o seu celular, não precisa nem ter computador, você abre lá o vídeo, clica em um link e ele está te mostrando a faculdade dentro da sala da tua casa, em cima do sofá da tua casa, você está dentro de uma faculdade. Então não tem desculpa, a pessoa tem que ter o quê, gente? Tem que ter alvo, tem que ter meta, tem que querer prosseguir. Poderia falar de tantas coisas em querer prosseguir. Mas Paulo, apesar do assunto, ele não está falando de prosseguir em assuntos da vida. Ele não está falando em prosseguir, em pôr metas, em coisas da vida. Isso também faz parte, como nós já falamos. Prossiga a leitura, olha lá. Prossigo, verso 12. Prossigo para alcançar o que, gente? Aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Vamos traduzir? Então ele não estava falando sobre ter metas para as coisas da vida. Não. Ele estava falando que ele colocava metas também nas coisas espirituais. Você entende agora a curva que eu estou fazendo a mensagem? Ele tinha também metas para as coisas espirituais. E repito, do jeito que você põe metas para os assuntos da vida,
do cotidiano, coloque metas também nas coisas espirituais. Orar mais, ler mais a Bíblia, como também livros extras. Tem livros tão bons para ler, um vídeo, filmes. Irmãos, aqui mesmo nesta igreja, não quero aproveitar da ocasião para vendas, não é ocasião, mas nós temos literaturas, livros, DVDs infantis e adultos, vídeos, áudios, livros, desenhos, bíblias. Irmão, tem material ali muito bom. Então, ter essas metas espirituais, procurar ser pessoa melhor, procurar orar mais, procurar clamar mais, procurar congregar mais, procurar ser mais presente, procurar ter mais comunhão com os irmãos. Não é chegar tarde e querer ir embora mais cedo. A comunhão entre irmãos também é válida, é importante. Amém, gente? Isso solidifica, isso fortalece a igreja de Jesus. Não à toa, Jesus inaugurou a família da fé. Certa ocasião ele estava em um culto e as pessoas diziam: Senhor, lá fora estão os teus irmãos e tua mãe. Lembra disso? Lembra da fala de Jesus? Lá fora estão tua mãe e teus irmãos. Aí Jesus apontou a mão, apontou assim em direção aos que estavam no culto e ele falou: aqui estão meus irmãos. Aqui estão os meus irmãos. Ele inaugurou a expressão família da fé. Diga amém, gente, que isso aqui é tremendo, é coisa bonita. Então ele tinha um alvo. Então eu quero sugerir, aproveitando essa regressiva de ano, que você também tenha metas espirituais. Eventualmente você ainda não se batizou. Se Deus permitir, esse ano a gente ainda deve ter mais um batismo. Pois é, então isso aí vai ser uma meta sua. Fala, pera lá, já estou ouvindo tanto tempo esse discurso. Por que eu estou adiando essa importante decisão? Eu lembro da minha vez, isso aí foi em meados de 94 para 95. Apesar de nascido em berço evangélico de avós, eu precisava tomar minha decisão pessoal. E o pastor era muito jovem, a igreja que eu congregava. E o pastor, como a congregação era menor, ele tinha um contato maior com os membros. E aquele dia, terminado o culto, ele procurou e falou: pois é aí, seu Sodré, quando é que você vai batizar? Aí eu dizia: pastor, no próximo. Aí ele até lembrou, pertinho do próximo, ele: e aí, seu Sodré, quando é que você vai batizar? Aí eu já tinha a resposta na ponta da língua. O que eu respondi? Ele falou: pois é, mas eu lembro que você falou isso no anterior. Ele disse bem assim: o que Jesus fez para você não assumi-lo publicamente? Foi assim nos dedos, sabe? Você já entendeu a palavra da salvação. Você já entendeu que Jesus se entregou no Calvário por amor. Você já entendeu o beabá da fé. E o que te impede de tomar essa importante decisão? Aí sabe, irmão, estalou assim com muito amor e carinho, né? Desse jeito assim. Aí estalou e falei: pois é, né, pastor? E batizei. Então são alguns estalos que a gente tem que dar. Precisamos ter alvos espirituais também, irmão. Talvez alvos de alguém: eu vou ler X livros ao longo do ano. Alvo de alguém: eu vou jejuar, eu vou orar, vou cultuar, vou congregar. Ao longo de um mês, vou convidar pelo menos uma pessoa para ir na igreja comigo, mesmo que visitando. Ao longo de um mês, eu vou dizer para vizinho, para amigo, para colega: olha, eu estou indo à igreja, dia tal, horário tal. Se quiser, eu passo lá na tua casa, a gente vai junto, vai conversando, volta conversando. Você entende ou não? São metas espirituais. Você está evangelizando, ganhando pessoas para Cristo. Amém, gente? Ou talvez outras metas espirituais: Senhor, me dê graça de eu crescer na vida, porque eu vou comprar os desafios da tua igreja. O amém foi tão sofrido. Você entende o que eu estou falando? Agora eu estou falando de recursos, estou falando de dinheiro. De você ter metas financeiras, de dizer: Senhor, abra caminho para mim. Senhor, me ajuda mesmo com força. Abre as torneiras celestiais,
que no meu coração eu entendo a generosidade. Se o Senhor abrir os caminhos para mim, eu compro os desafios da tua igreja. Entende o que eu estou falando? Eu não tenho problema com isso. Irmão, quando a pessoa aprende o mistério da generosidade, Deus abre as torneiras lá de cima, irmão. Sabia disso ou não? Deus abre, irmão, Deus abre. Porque ela aprendeu o mistério da generosidade. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Sabia disso? Agora aquela pessoa que é, como é que fala? Muquirana, mesquinha, mão fechada, ou sabe lá qual expressão você usa, essa pessoa não tem a mesma dádiva não. Eu já falei uma vez e quero repetir, daqui a pouco a gente avança a lição. O abençoado abençoa. É uma frase lógica, irmão. O abençoado abençoa. Agora a pessoa diz, eu sou abençoado, irmão, e não abençoa. Isso, a conta não fecha. Então o abençoado abençoa. Vira para o vizinho com muita gentileza e diga para ele, o abençoado abençoa. É assim que faz. O abençoado abençoa. Quando você se pegar abençoando alguém, você vai ter essa visão, ó, virei a chave, hein? Me tornei um abençoado. Amém, gente? Então, quando você faz esse tipo de trabalho, você está se tornando ainda mais abençoado. Mas tudo bem. Então ele prossegue para alcançar. Ele tinha isso em mente, gente, eu não vou parar. Eu não vou estacionar, eu preciso prosseguir. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu preciso alcançar. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Só que nesse prosseguir, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, no verso 1, a Bíblia diz que não é um prosseguir assim tão fácil, irmãos. Não é assim tão fácil. Tem certas coisas na vida que são difíceis para prosseguir. Quer saber uma que é difícil? Talvez alguém aqui já abriu a mente para isso. Idioma estrangeiro. Aprender um segundo idioma. Puxa vida, parece que o negócio assim leva tempo para destravar. Pois é, tem coisas que são mais difíceis de prosseguir. Tem gente que trava para matemática. Eu colocar 2 mais 2, a pessoa ainda pensa, pode usar os palitinhos? Porque na cabeça dela não entrou um negócio. Para alguém tem áreas que ela vai ter mais dificuldade de prosseguir e para outros não. Isso faz parte da vida. Hebreus 12:1 diz, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, o que diz o texto, irmão? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E então vamos conseguir o que, irmão? Correr a carreira que nos está proposta. Então a Bíblia diz para deixar embaraços. Então para prosseguir na vida, existem embaraços. Existem coisas que tentam embaraçá-lo. Aí mais uma vez eu faço comparações. Existem embaraços da vida e existem embaraços espirituais. Embaraços da vida, por exemplo, o medo. Você lembra de Pedro? Pedro estava caminhando sobre as águas, irmão, estava indo tudo muito bem, obrigado. Aí começou a olhar o vento forte, foi ou não foi? Ele começou a olhar o vento forte e a Bíblia diz que ele teve medo. E o que aconteceu, irmão? Começou a afundar. Por que ele afundou? Porque ele teve medo. Então o medo é um embaraço. Tem que ir, irmão, enfrentar seus medos. Ah, se eu for em busca de emprego, vai que eles falam, não vou te dar. Uai, irmão, como diz o outro, o não você já tem. Já ouviu essa? O não você já tem, você está agora em busca do sim. E não se diminua, de ouvir o não em um lugar, encha o pulmão de ar e de fé, né? E vai para o próximo. E na tua mente você está aquilo, que empresa bobinha, perdeu um excelente profissional. Você ainda assim, não, perdeu um excelente profissional. Eu vou dar esse privilégio, você está jogando tua alma para cima, amém? Eu vou dar esse privilégio para o concorrente. E tenho dito. E segue a vida. Amém, gente? E segue a vida. Quem entende, balança a mão, estou entendendo, é isso aqui. E segue a vida. Então deixa o embaraço, irmão, deixa o embaraço de lado.
Quer saber um outro embaraço das coisas da vida? Desânimo, irmão. Alguém diz, além dos fatores espirituais, que eu falo mais tarde, alguém diz que existem alguns fatores também humanos, que causam desânimo, que causam cansaço. Alguns de ordem vascular, coração, veias, coisas do tipo, a pessoa dá uma corridinha e já está ofegante. Já viu isso já ou não já? São coisas físicas. Alguns outros casos, irmão, fator hormonal. Alguns outros casos, falta de vitamina, irmão. Alguns outros casos, falta de uma boa alimentação. Estou falando de coisas da vida, primeiro. Talvez se você é um desses, pastor, eu sou desse. Meu Deus, para eu pular da cama de manhã, tem que jogar água gelada no meu rosto. Pois é, às vezes você tem que procurar até um doutor. O doutor que entende o negócio, seja lá de nutrição ou outra parte, ele vai fazer o exame do sangue. A tecnologia é tão avançada que pelo sangue, às vezes descobre que o cidadão está até com anemia, que está enfraquecido. E que dependendo a ele sugere, olha isso aqui, aquilo ali, ou aquilo outro, e o cara dá um gás. Amém, gente? Bom dia, gente. E já vou me antecipar, boa tarde, gente. Já vou me antecipar, boa noite, gente. É que o culto vai ser reapresentado de noite. Aí eu falei bom dia e lembrei depois. Então, sobre o que estamos falando? Eventualmente você procura, irmão, um profissional da área. Aquilo está sendo um embaraço para você ter gás, ter disposição, irmão. Quem sabe alguém bate o olho lá e fala, não, isso aqui eu já sei. Tem que tomar vitamina C, vitamina D. Irmão, ele estudou para isso aí. Aí o cabra começa a tomar um negócio e dá uma energia que estava faltando. E vou falar agora de um jeito adulto. Vai vir até o casal com algum problema afetivo ou até sexual. E o outro doutor que entende o negócio fala, isso aí é fácil, rapaz. Eu atendo isso aí todo dia. Isso aí você tem que fazer A, B, C, D e tal. Salva até o matrimônio, irmão. Você entende o que eu estou falando? É um embaraço que a pessoa nem sabe que existe. Então a Bíblia diz, você quer prosseguir? Primeiro falamos, é importante prosseguir. Paulo queria prosseguir, mas aqui e agora está sendo falado, o autor de Hebreus, que nós precisamos eliminar o que, gente? O embaraço. Tem que eliminá-lo. Senão o embaraço não vai deixar você chegar lá. Tem gente que tem limitações mentais. Alguém aceitou a ideia de que é burro. Para com essa besteira. Tem gente que já se limita nisso, não é porque eu sou burro mesmo. Talvez ouviu isso quando criança, mas está repreendido. Nenhuma habilidade te falta. E se falta a palavra de bênção, irmão, ouça agora. Deus te abençoe, irmão. Que essa trava, que esse embaraço seja eliminado uma vez por todas. Por que é que você se diminui desse jeito? Por que é que você agora vai aceitar terminar seus dias na miséria? Não, isso não vem da paz de Deus. Esse embaraço não é de Deus. E daqui eu digo de novo, Deus te abençoe, irmão. E cresça e arrebente em nome de Jesus. Faz parte. Só que tem que eliminar o embaraço. O embaraço é mental, é físico, é psicológico. Então vai para cima. Existem embaraços espirituais. A carne. A Bíblia diz que a carne ela luta contra o espírito. São embaraços espirituais. A forma de vencer a vontade da carne é jejum. Hoje aqui para nós, eu sugeri, não sei se você ouviu a tempo, a gente amanheceu o dia até em jejum. Eventualmente um ou outro ouviu a tempo e assim o fez. O jejum, de acordo com a Bíblia, ele fortalece o espírito e enfraquece a carne. É uma forma de você vencer o embaraço chamado carne. Amém, gente? Tem mais, pastor? Tem. As forças malignas. Para muitos são embaraços para que a pessoa não siga nos seus focos, nas suas metas espirituais. Você acha que é todo dia que o corpo vai estar bem disposto a acordar domingo de manhã para vir para a igreja, ou à tarde, ou à noite, seja lá qual horário, ou corrigindo de novo? Você acha que é todo dia? Não. Assim como para trabalho, tem dia que você desperta de manhã e você desperta, ai que dia lindo para ir trabalhar, é assim? Fala a verdade. Não é todo dia, irmão.
Tem dia que você pensa, mas eu tenho que ir, não é assim? Mas eu tenho que ir, por quê? Porque eu tenho uma meta, eu tenho um propósito, e se eu não trabalho, eu não como, eu preciso ir à luta. Então você põe aquilo como meta. Aí Gálatas 5, verso 7 diz o seguinte, abra lá e na tela também vai estar. Gálatas 5, verso 7. Então você já está entendendo a essência do texto. Precisamos ter metas como Paulo tinha. Metas para a vida, faz parte, como metas também espirituais. Metas sobre as coisas do céu. Eu preciso ter uma meta. Por exemplo, onde é que eu vou morar e passar a eternidade? É uma meta espiritual. Eu não posso levar essa vida de qualquer maneira, pensando que a vida é só essa aqui. Se alguém te ensinou assim, errado. Pelo padrão Bíblia, está errado. Quando os nossos olhos se fecharem aqui, quando o nosso fôlego se encerrar aqui, aí teremos a melhor das vidas, se vivermos eternamente com o Senhor. Entende? Quando o nosso fôlego se encerrar aqui, há da parte de Deus o que chamamos de vida eterna. Tem a meta, irmão, eu quero. Amém, gente? Quero ir para o céu. Quero povoar o céu. Quero meus filhos no céu. Quero a igreja de Cristo no céu. Amém, né? São metas, precisamos ter. Gálatas 5, verso 7. Olha o que diz lá. Olha o que o autor de Gálatas diz. Olhe lá. Endereçada a Paulo, não é? Olha o que diz. Corrieis bem. Estava indo bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão ou embaraço, como foi falado lá atrás, não vem daquele que vos chamou. Então a Bíblia diz que tem gente que está indo bem, irmão, mas aí num primeiro embaraço ela para. Então o texto está falando, quem vos impediu? E quem foi? Não foi quem te chamou, não foi. Esse impedimento ou esse embaraço não vem da parte de Deus. Entende? Não vem da parte de Deus esse embaraço. Aí, irmão, já estou quase pelo final. Agora eu quero te mostrar um embaraço que tem muito crente que ainda se arrebenta. Volta para Hebreus, o capítulo 12, e o versículo é o 2. Estou quase pelo final. Espero que você esteja acompanhando o raciocínio. Então, do que estamos falando, pastor? Estamos falando sobre ter metas. Se o culto de hoje fosse ter metas só para as coisas da vida, já valeria o culto, viu, irmãos? Tenha metas. Nós estamos já estamos numa regressiva de ano, 60 dias mais ou menos. Já tem que ter uma meta. Ainda para esse, falando da regressiva desse, e meta já para o outro, que já está bem aí. E você bem sabe que daqui para frente, ó, é assim, é ou não é? E daqui a pouco ainda tem Copa do Mundo, aí distrai um tanto, aí daqui a pouco já fala assim, Natal, assim, sim, é metas. O tempo, irmão, é justo, Deus é justo. 24 horas ele dá para um, como dá para outro, como dá para outro, como dá para outro, o tempo vai passar igual. Agora alguém passa o tempo focado e com metas, você entende? Com objetivos. Esse mês eu vou investir nisso aqui, sei lá, se é um estudante ainda lá da matemática, esse mês eu vou aprender equação de segundo grau, eu vou saber direitinho isso aqui, x ao quadrado, pai, hipotenusa e cosseno e tal. Você entende ou não? Vou aprender isso aqui. Vou aprender. Aí daqui a pouco pego uma outra meta. Agora eu vou focar na história, na geografia. Entende ou não? Amém, gente? Tem meta, tem meta. Olha lá, Hebreus 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e
consumador da fé. Para aqui. Irmãos, tem gente que se embaraça nisso aqui. Você lembra que falei lá no começo sobre o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo reconhecia que ele não era perfeito. Ele falava. Ele não diminuía a sua espiritualidade por isso. Eu acho isso elegante demais da parte de Paulo. Ele dizia, eu não sou perfeito não, mas eu quero prosseguir, quero melhorar. Não vou dizer que serei perfeito, mas eu quero a cada dia buscar a perfeição. Quero buscar ser uma pessoa melhor. Aí ele disse, agora falando do autor de Hebreus, que atribui-se, na verdade, não atribui-se, né? Então, o que diz ali? Que temos que fazer o que, irmão? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então vamos lá traduzindo para entender o encaixe da mensagem. Tem gente que se embaraça nisso aqui, irmão. E aí começa a olhar para outra direção que não é Jesus. Aí começa a olhar para o irmãozinho. Aí começa a olhar para o obreiro. Aí começa a olhar, chegou minha vez, pastor. Aí começa a olhar para A, para B, para C, para D. Está olhando para toda a direção, menos para a direção que a Bíblia recomenda. Quer olhar para onde, gente? Para olhar para Jesus. Eu já falei nesse altar repetidas vezes. Para você entender, hoje já é a mensagem 539. Meu Deus, é muitas lições. São muitas. 539 aqui nesta igreja. Já falei repetidas vezes. A gente tem que olhar para Jesus. Amém? Tem que olhar para Jesus. E eu te digo publicamente, já falei e repito. Se eu mesmo, sendo pastor, tirar o olhar de Jesus, já era. Você entende? Já era. Porque talvez alguém não sabe o lado de cá. Quem sabe o lado de lá, porque é o lado que você está. Mas o lado de cá também tem seus conflitos, suas dificuldades, suas lutas. Ou não tem? Tem. E eu digo outra vez, se eu mesmo sendo pastor, tirar essa meta de olhar para Jesus, não seria pastor mais não, irmão. Ixi, de muito tempo. Você é gente boa. Ou você acha que pastor também não tem membros que são mais difíceis de lidar? Ou você acha que pastor também não lida com ingratidão? Ou você acha que pastor também não lida com 3 pontinhos? Talvez você não saiba o lado de cá. Aí eu abro parênteses, mas você é gente boa. Amém, gente? Mas isso tudo existe. Não é? Aí qual é a lição? Tem que fazer o quê, irmão? Qual é a meta? Qual é a orientação do autor de Hebreus? Qual é a orientação? Olhar para onde, gente? Para Jesus, irmão. Qualquer coisa que acontecer no campo visual, que não é o olhar para Jesus, pode ser igual aquele olhar que você tem, sabe? Você consegue observar certos movimentos nos campos laterais. Consegue ou não consegue? Você consegue, você percebe o movimento, né? Você percebe. Só que o teu olhar está focado em Jesus. Isso aí vai fazer você vencer muito embaraço. Alguém vai dizer, você viu? Ih, filhinha, eu não estou podendo ver não, porque agora eu estou olhando para Jesus. Mas você não viu o que o irmãozinho fez? Ih, rapaz, não estou nem ligado nisso aí não. Eu estou tão ocupado olhando para Jesus. Estou tão ocupado olhando para as revelações. Não tem nem tempo para isso não. Estou olhando para Jesus. Amém, gente? E abro parênteses, aproveitando a ocasião. Se algo ocorrer ao longo do processo, a melhor forma é procure o pastor, fale ao pastor. Quem sabe você está tendo dificuldade com tal embaraço, fofocas, mentiras, ou coisa do tipo, procura o pastor, vai direto na fonte, pessoalmente ou virtualmente. Essas coisas talvez seja melhor pessoalmente. Fala ao pastor, me orienta sobre isso aqui, por gentileza. Amém, gente? Me orienta. E vamos te orientar. Mas embaraçado não podemos ficar. Amém, gente? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Irmão, que modéstia, né?
Mas uma coisa faço. O que você faz? Me ensina, Paulo. É que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, o que ele faz? Prossigo para o alvo. Para o alvo, ele tinha um alvo, irmão. E como já falamos, alvos também espirituais. Prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, eu tenho um meta. É esse aqui, ponto final. E se alguém falar diferente, fala com a minha mão. Eu tenho um alvo, eu tenho um foco. É isso aqui que eu estou querendo. E se alguém disser, você agora virou crentinho, filhinho, não quero nem saber a sua opinião, não. Eu quero é Jesus. Então agora você está indo na igreja de crente, não tem dessas coisas. Estragar a memória de nosso finado tetravô. Tem gente que age até no psicológico, você sabe o que eu estou falando. Sabe ou não sabe? Vai acabar com a memória dele. Não, irmão, ninguém quer acabar com a memória de ninguém. Mas a fé, ela é individual. E tenho dito, palavra de Deus para nós. E aplauda ao Senhor bem forte, irmã. Oh, glória a Deus. O Senhor é bom. Entendemos a lição, sim ou não? Então, qual é a palavra de ordem hoje? Eliminar embaraço, né, irmão? Eu poderia ler mais, mas ali a gente já consegue completar o raciocínio. E um embaraço que muita gente está agarrado, como eu já lhe falava, é esse ali. De que infelizmente tem pessoas que estão o quê, irmão? Embaraçadas por qual razão? Porque pararam de olhar para Jesus. Parar de olhar para Jesus se arrebenta todo, irmão. Você vai tirar o padrão perfeito, Jesus, para colocar outro, vai se arrebentar todo. É porque o líder, sacerdote, o querubim ungido, não, irmão, não é para olhar para nenhum outro, nem é para olhar nem para o anjo. A Bíblia diz que não é nem para o anjo, não é olhe para o querubim, é o que está escrito aqui? Olhe para o arcanjo, não, olhe para onde? Nem o anjo, a Bíblia falou, não olhe nem para ele, porque teve um anjo que ainda perdeu o juízo. Nem para anjo não é para olhar, é para olhar para Jesus. E tenho dito, olhe para Jesus. Palavra de Deus para nós, amém? Deus te abençoe, viu? Que o Senhor abençoe nossa nação, que o Senhor abençoe cada um de nós. A palavra de ordem hoje então é essa, né? Se você não tem metas, ainda tenha. Tanto metas das coisas da vida, como metas também espirituais. Tem que ter. Se não tem ainda, busque ter. E ainda digo que o embaraço que está travando muita gente é isso aí, ficar olhando para os outros. Tanto nas coisas da vida como nas espirituais. Quem sabe é um funcionário que começa a olhar o serviço dos outros e não olha o dele. Está errado, faz o teu certinho. Para de ficar reparando A, B, C, isso aí não vai te dar bom. E a mesma coisa nas coisas espirituais. Olha para Jesus, tem a meta e olha para Jesus, aí você vai seguir e vai dar bom, em nome de Jesus. Não é? Bom, se eventualmente você diz, pastor, se eu no templo estivesse, eu ofertaria, eu dizimaria, apresentaria minha fidelidade. Posso fazer isso aqui, da onde eu estou? Pode sim. Vai aparecer aí na tua tela o QR Code. Quando você abrir o seu aplicativo, o aplicativo da sua preferência, tem lá a opção Pix, não tem? Aí dentro da opção Pix tem lá CPF, aleatório, aquelas opções. Tem uma delas que é QR Code, não é? Pois é exatamente esse QR Code que está aqui. Tudo bem? Aquele lá da chave Pix. Pois bem, aí é a sua vontade de ofertar, dizimar? Faça isso nesse instante. Toda a regressiva de cada mês, aqui para a nossa igreja, é um período de compromissos, que é o maior compromisso da igreja local, que é o aluguel. É a sua vontade? Não sei de qual direção você está acompanhando. Se é a sua vontade, você pode fazer isso nesse instante. Tudo bem? Se porventura não tem muita prática nisso, printa a tela, você já tem o QR Code com você e ainda tem o nosso zap pastoral para depois, inclusive, podendo encaminhar o comprovante. Tudo bem? Que Deus te abençoe a nossa oração. Vamos despedir do amigo em casa aplaudindo a Cristo, bem forte. Deus abençoe. Tchau, tchau. Pois é, e na voz do apóstolo Paulo, falou, hein? Deixando o embaraço. Tem coisas que embaraçam a pessoa a fazer planos, a planejar, a sair do lugar. E eis então a pergunta, qual é o embaraço? O que eventualmente está te embaraçando? Certa ocasião, Lázaro, já sepultado,
O Senhor foi até Lázaro, a convite da Marta e da Maria, e ele literalmente disse: olha, desatai-o, tire a pedra primeiro, não foi assim? E logo na sequência o Senhor recomendou: desatai-o, ou seja, tira aquilo que está embaraçando, que está atrapalhando. Jesus falou isso lá atrás e eu repito as palavras de Paulo aqui: deixe todo o embaraço. Tudo bem? Bom, nossa igreja está em Blumenau. Se eventualmente você quer indicar para alguém que mora por aqui ou você visitando Blumenau, vai ser, muito bem-vindo. Tudo bem? Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela sua graça e sua bondade. Obrigado por falar conosco, obrigado por tratar com cada um de nós. Seu nome seja louvado eternamente, ó grande Deus. Oro e rogo que a tua mão esteja e seja sobre cada um. Alguém, ó Deus, que está embaraçado, está com a alma travada, está com a mente travada. Talvez a matéria não entra na cabeça, talvez o assunto ou o trabalho não entra na cabeça. Destrava, Senhor, a mente dele ou dela, a ponto de poder eliminar todo o embaraço, em nome de Jesus. Pois assim abençoo. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele abra seus caminhos, inclusive o entendimento, como nós já falamos. Quem sabe seja esse o embaraço, ou era esse o embaraço. Até a próxima. Deus te abençoe. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9, 15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9, 15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8 e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus.